João Paulo Quinzico Delgado tem 47 anos, é natural da Nazaré e é candidato à Câmara Municipal da Nazaré. Eventualmente, se falarmos naquilo que é a formação académica do João Paulo, João, quase que sou tentado a tratá-lo por doutor. Não vale a pena. É melhor ser não assim? Vale a pena. Não. Não? Só por João chega, perfeitamente. Ok. Então, já que só por João chega, esse amor à Nazaré, essa ligação à Nazaré, a origem social do João, qual é que é? Portanto, sabemos que é da Nazaré, mas diga-nos algo mais sobre isso. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite para estarmos aqui a ter esta conversa e depois dizer que o amor à Nazaré vem exatamente das raízes que tenho, que são fundas no território, naquela comunidade pescatória. Todas as minhas ligações familiares são da pesca. Todos os homens da minha família foram pescadores ou marítimos e as mulheres vendiam peixe aqui na região, Valado dos Frades, neste eixo Valado dos Frades, Alcobaça, Benedita. Portanto, a minha mãe, a vida toda, vendeu nestes mercados. E a minha ligação ao território vem exatamente daí, desde a mais tenra idade, que sempre vivi por entre peixes, embarcações, artes de pesca, e foi essa ligação de resistência de um povo que conquistou o direito a viver ao mar, que penso que também fui imbuído desse espírito de capacidade de trabalho, de resistência, de nunca vergar àquilo que são as dificuldades naturais que nos aparecem na vida e sempre com aquela grande esperança que os pescadores sempre me transmitiram, que amanhã será um dia melhor. E é assim que aprendi a viver. Digamos, esse reganho, essa vontade de estar ao lado dos seus é que levou para todo o seu percurso político? Sem dúvida alguma. Por um lado, perceber desde muito cedo o que são as injustiças da vida e o que são a exploração e o que é a exploração de uns por outros, não é? Isso foi muito claro e desde muito cedo que eu percebi essas relações de poder, essas relações de trabalho em que uns acumulam capital à custa do esforço dos outros. Depois percebi ainda melhor e com maior profundidade quando eu próprio ingressei no setor da pesca e aí foi gritante a forma como percebi que todas estas relações, não só de poder, as relações sociais, as relações de mercado, que se abatiam sobre aqueles que despendem diariamente o seu esforço e o seu trabalho no mar, que são aqueles que muitas vezes é quem menos ganha de toda a cadeia de valor, desde a produção ao consumo, exatamente eram os pescadores. E eu tentei, percebendo isso na pele, diariamente, tentei encontrar depois bases teóricas que ajudassem a explicar esse fenómeno e, no fundamental, foi isso que me levou a tirar um doutoramento em que a tese se baseia exatamente nas transformações da pesca a nível nacional, mas tendo como casos de estudo a Nazaré, a forma como a Nazaré se desenvolveu com base na pesca, foi o setor fundacional da comunidade, mas depois percebendo todos esses fenómenos históricos e sociológicos que a trazem até hoje num modelo em que todos a conhecemos, mas em que a pesca foi a questão central durante grande parte da existência da comunidade, e claramente encontrei as hipóteses que sustentam do ponto de vista teórico aquilo que é a comunidade hoje, e para mim depois passou tudo a ter outro sentido, depois de fazer essa relação entre a prática primeiro e depois a teoria, que me deu uma outra dimensão do problema. Só uma curiosidade, esse doutoramento que foi em 2023, em outubro de 2023, para além do sentido que já referiu, em termos pessoais, que gozo é que isso lhe deu? Atingir, digamos, esse estatuto em termos académicos?
Eu, acima de tudo, encarei o doutoramento como uma missão, porque havia o conhecimento empírico, havia a experiência prática, havia muita enfabulação à volta destas questões, quando muitas vezes os pescadores dizem que são injustiçados nas relações de mercado, que vendem o peixe a um preço na lota e depois, passados alguns 2, 3 quilómetros no hipermercado mais próximo, esse valor é inflacionado na casa dos 500, 600, 700% em muitas espécies. Havia muito esta nebulosa de que são pescadores, eles estão a falar assim, se calhar isso não corresponde bem à verdade. E o meu doutoramento comprova, com bases e métodos científicos, que isso é verdade. E foi das coisas que mais prazer me deu, foi de facto poder devolver à minha comunidade de origem uma ferramenta que os possa defender, e a investigação científica teve esse propósito. E naturalmente do ponto de vista pessoal, todos os campos que se abriram do ponto de vista do conhecimento foram imensos e deram um prazer brutal, porque era quase que eu encontrar a cada passo, quanto mais conhecia autores que se debruçavam sobre determinadas matérias que eu estava a estudar, mais a explicação se abria sobre aquilo que eu tinha passado na prática. Isso foi uma coisa imensa do ponto de vista da satisfação pessoal, mas acima de tudo da missão a que eu me propus fazer. E portanto é uma ferramenta que eu deixo para a comunidade, para ela própria se perceber melhor, para perceber como é que se foi desenvolvendo e como é que chegou aqui. E onde é que entronca aqui nisto o mundo das artes plásticas, João? Pois, as artes plásticas foi o início do meu percurso académico no ensino superior. As manualidades sempre fizeram parte. Eu, praticamente criado na minha infância e na minha primeira adolescência com o meu avô paterno, que tinha uma embarcação de pesca, da arte-chave, aquela pesca que muita gente entra em contacto porque se faz a partir da praia. Eu passava dias com ele a reparar a embarcação, a pintar a embarcação, a fazer aquilo que era necessário, muitos trabalhos em madeira, e esse gosto foi-se desenvolvendo, essas competências foram sendo adquiridas, e que depois, penso que pela influência que a própria Nazaré teve durante praticamente todo o século XX, mas particularmente até aos anos 70, com uma proeminência constante de artistas de renome nacional e internacional, desde fotógrafos a pintores, a Nazaré foi massacradamente, no bom sentido, representada e projetada internacionalmente, com, por exemplo, fotógrafos como o Bill Perlmutter, como o Stanley Kubrick, como o Cartier-Bresson, o Gerardo Castelo Lopes, enfim, fotógrafos de nome internacional, mas também pintores, desde o Almada Negreiros ao Júlio Pomar, o próprio artista aqui, o João Fragoso das Caldas da Rainha, abordou muito tudo o que era o universo marítimo, e isso claramente com um contacto. Não é que eu o tivesse em casa, mas que por questões meramente ocasionais da vida fui ganhando interesse por todas essas dimensões artísticas que lá está, se relacionavam muito com a Nazaré. Lembro-me claramente, como se fosse hoje, quando fui à chegada do meu pai que vinha do Bacalhau, no início dos anos 80, e as embarcações aportavam na Rocha Condóbitos, onde está a Gar Marítima de Alcântara, e ver pela primeira vez na minha vida, pela mão do meu avô, o painel do Almada Negreiros que representa o milagre da Nossa Senhora. E lembro-me do meu avô, que era pescador, explicar-me o que é que estava ali num painel do Almada Negreiros. E, portanto, todas estas coincidências da vida alimentaram em mim uma certa tendência para as artes plásticas, que depois de ter feito um curso técnico-profissional na Marinha Grande, fazer o 10º até o 12º na área de decoração, lapidação de vidro, potenciou todas essas competências que eu tinha vindo a adquirir, e depois ingressei na Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, que depois o mundo também a este nível se abriu sob diversos pontos de vista.
mas continua a prevalecer sempre, digamos, a pesca, o mar, o peixe. Sempre. A minha obra plástica sempre foi à volta do universo marítimo, seja a descontextualizar objetos marítimos e colocá-los em lugares improváveis que atingiam uma outra dimensão. Imagino o que é uma gaiola de capturar polvos numa galeria de arte, mas em vez de ser em tamanho normal, ser num tamanho assim exponencialmente maior. Ganha uma outra dimensão do ponto de vista estético, do ponto de vista da sua própria composição plástica, a própria interpretação do contacto que cada espectador tem com uma obra daquelas, que está num local completamente diferente relativamente ao qual ela está em presença habitual, ganha outras dimensões, mesmo no plano da pintura, no plano da fotografia. Tenho um livro editado de fotografia só com fotografias tiradas no mar, mas também em todas as outras dimensões que disse, da pintura, da escultura, da instalação, da arte pública, que é aquela que mais me fascina por ser a mais democrática de todas, porque é de acesso livre a toda a gente que passa por elas. A arte conceptual ligada às questões das instalações de rua é aquilo que hoje mais faz sentido para mim, e uma obra simbólica que eu desenvolvi há alguns anos atrás, exposta na Praça Sousa Oliveira, na Nazaré, em que empilhava módulos de paletes. Em cada face das paletes estava as fotografias de todos os homens que foram ao bacalhau naturais da Nazaré, e o título da obra era Heróis ou Mercadoria. Portanto, essa dualidade entre os heróis que eram projetados pelo Estado Novo para fazer uma utilização perniciosa destes homens para objetivos políticos, e eu colocava em confronto exatamente a população com essa dualidade, porque aquilo que permaneceu durante anos na cabeça da comunidade é que aqueles homens foram autênticos heróis, mas no fundamental foram acima de tudo mercadoria para um Estado fascista que os utilizou a seu belo prazer para se projetar também internacionalmente. Com todas essas vivências, João, estamos de facto aqui a ter uma foto falada de quem é o João Delgado. Musicalmente, onde é que o João se coloca? Que tipo de gostos é que existem aí com todas essas influências? Eu, acima de tudo, gosto de música em língua portuguesa. Sou absolutamente fascinado por Chico Buarque de Holanda, por exemplo, Caetano Veloso, Maria Bethânia, entre outros excelentes autores e intérpretes da música popular brasileira, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, tudo por aí, sempre consumi desde a minha adolescência, 14, 15 anos, todo esse tipo de música, que para além de me dar todo esse sentido estético e emocional que as notas musicais nos dão, o âmago e a substância daquelas letras fizeram com que eu aprendesse também a interpretar o próprio mundo. Lá está, as questões das injustiças sociais, as questões da denúncia dos problemas que a sociedade atravessa. Foi muito por estes autores que eu aprendi uma série de coisas, mas transpondo para autores portugueses, claramente que me situo e que tenho uma predileção enorme pelo Fausto Bordal Dias, pelo Sérgio Godinho, obviamente pelo Zeca Afonso, mas autores da nova geração, como por exemplo a Garota Não, que é outra autora que faz, por assim dizer, renascer a música que fala dos problemas da vida das pessoas, das comunidades, dos prédios, como é que estas relações de vizinhança muitas vezes conseguem ser translúcidas do ponto de vista da problemática social que afeta desde os conflitos entre casais, à violência doméstica, à falta de bens essenciais. Tudo isto, quando é colocado pela voz de autores com esta qualidade, ganha uma dimensão imensa e coloca aos olhos de toda a gente os problemas que o país atravessa.
João, e tendo esta fotografia falada do João Delgado e olhando agora para aquilo que é, digamos, o que nos traz aqui, que são as eleições autárquicas, de que forma é que este João Delgado que nós estamos a ouvir falar, como é que o João acha que é visto pelos seus conterrâneos na Nazaré? Acima de tudo, eu penso que sou visto como uma pessoa comum e é assim que eu quero ser visto sempre. Alguém que sempre lutou ao lado das pessoas que precisam de uma voz porque nunca a tiveram. Penso que sou visto desta forma, alguém que se interessa por diversas temáticas, mas acima de tudo alguém com capacidade de luta e que tem dedicado grande parte da sua vida adulta à defesa da comunidade, daquilo que é mais importante preservar, tanto no ponto de vista destas relações sociais, da denúncia das desigualdades, mas também da promoção da cultura. São áreas que eu tenho batalhado muito e acima de tudo eu penso que a comunidade me vê assim, mas acima de tudo eu penso que a comunidade me vê como um igual a eles. E é isso que eu faço questão que permaneça intacto. Não faço questão nenhuma que os meus pares me vejam como alguém diferenciado só porque teve um determinado percurso. Não, eu estou ao lado daqueles que sempre estive a lutar pela melhoria de vida da comunidade, daqueles que mais problemas têm do ponto de vista da sua subsistência, da sua sobrevivência material, essencialmente, porque é a isso que eu tenho dedicado grande parte da minha vida e é assim que eu espero ser conhecido e lembrado daqui para o futuro. Isso será suficiente para um eventual resultado eleitoral que ambicione? Os resultados eleitorais dependem de uma série de variáveis e de uma psicologia de massas que é formada através de diversas dimensões. Vivemos numa sociedade em acelerada desintegração. Vivemos numa sociedade em que se estão a dilapidar uma escala de valores e de princípios éticos que têm regido as sociedades ocidentais praticamente há mais de 200 anos. O espírito iluminista ou o espírito humanista está-se a perder. Está-se a perder e aquilo que hoje estamos a assistir é a uma elevação de princípios de enconchamento dos indivíduos e da própria sociedade, em que delimitam linhas vermelhas, em que valores como a solidariedade, a cooperação, a paz, a tolerância ao outro, a integração do que vem de fora, se está a esboroar completamente e emergem valores absolutamente nefastos e que corroem a própria democracia. Quando hoje certos setores políticos em Portugal elegem os imigrantes como o principal mal de tudo aquilo que acontece no país. O SNS está como está, são os imigrantes os culpados. Há falta de habitação, é porque os imigrantes moram 300 dentro de uma casa. Há falta de oportunidades de trabalho, é porque os outros vêm de fora e ocupam aquilo que devia ser nosso. E então está aqui criado um bode expiatório à escala nacional que à boleia de insatisfações legítimas das famílias, porque o nível de vida explodiu, tudo encareceu, desde a habitação, aos custos de energia, à própria alimentação. Os salários praticamente têm estado, enfim, estagnados e aquilo que tem subido não tem acompanhado aquilo que tem sido a subida do custo de vida. Isto gera em cada uma das pessoas uma insatisfação enorme e procuram explicações para aquilo que lhes está a acontecer, que é não conseguirem fazer face àquilo que é um princípio base inscrito na nossa Constituição, que é ter direito a uma vida tranquila,
e em paz. Quando estes valores básicos não são atingidos, portanto, a cabeça de cada um de nós passa a não funcionar com a tranquilidade necessária para ter o discernimento suficiente para aprofundar cada uma das matérias numa sociedade que é altamente complexa e em acelerada transformação a cada dia que passa. E, portanto, esboroando-se todos estes valores e princípios inscritos até naquilo que foram as principais conquistas de Abril, os princípios da solidariedade, da cooperação, o Serviço Nacional de Saúde a dar o respaldo necessário àquilo que cada um de nós precisa, a Constituição Portuguesa a assegurar os direitos fundamentais de cada um de nós. Quando isto não é materializado, passados 51 anos do 25 de Abril, a contestação e a revolta é enorme. Só que as revoltas resolvem pouco. Os processos revolucionários que se consolidam e têm caminho é que resolvem praticamente tudo. E, portanto, isto impacta naquilo que é a formação dos resultados eleitorais atualmente, seja no plano local, seja no plano regional ou no plano nacional. Quando temos, por exemplo, grandes cadeias de comunicação social detidas por grandes grupos económicos que veem na degradação da sociedade campo fértil para a acumulação de capital, obviamente que promovem forças reacionárias que hoje estão permanentemente na televisão. E isto forma a cabeça das pessoas. Depois temos uma outra questão. A sociedade, através deste isolamento individual que eu aqui falei, até porque as estruturas de interação social que existiam, como por exemplo o movimento associativo de cariz popular, também ele se foi esboroando ao longo do tempo, por várias razões, até pelo desmantelamento da lógica laboral, da flexibilização dos horários, do trabalho por turnos, o tempo que tínhamos destinado a dar à nossa associação também ele foi retirado. A forma como hoje a vida funciona deixa muito pouco tempo livre para que haja esse espaço de intervenção social e de interação social. As pessoas cada vez mais se foram isolando na própria casa com um instrumento destes na mão, que recebem tudo e mais alguma coisa, sem que infelizmente tenham a capacidade e o espírito crítico para destrinçar tudo o que são informações que hoje lhes chegam através de aparelhos como o telemóvel. E como é que chegamos aqui? Chegamos aqui também por uma sociedade que foi sendo construída, para chegarmos ao ponto de hoje, sensivelmente nos últimos 40 anos. Conteúdos dos programas escolares foram sendo expurgados, designadamente nas humanidades, a filosofia, a psicologia, as artes, ou seja, tudo aquilo que pode conferir ao ser humano um espírito crítico agudo para interpretar aquilo que hoje lhe chega através das diversas formas, claramente que está a enfraquecer as pessoas e a capacidade das pessoas intervirem na sociedade que temos. E daí facilmente responderem quase com estímulos primários àquilo que lhes chega. E isto forma os resultados eleitorais. É preciso uma análise profunda e holística sobre aquilo que são a formação dos resultados eleitorais e não apenas a explicação de bons ou maus resultados eleitorais possa residir na capacidade dos candidatos, do trabalho que têm vindo a desenvolver, da força que têm tido para expor os problemas da sociedade, porque parece, e também a velocidade com que a sociedade funciona, parece que todas essas questões da idoneidade, da competência, da transparência, da entrega a causas durante toda a vida, quase se ocultam por emergência de fenómenos imediatos numa sociedade de consumo que avalia tudo do ponto de vista imediato e que amanhã é outra coisa qualquer e que já exige outra coisa qualquer que não aquela que está a acontecer agora. E, portanto, é uma outra sociedade que pelo menos nós na CDU e no PCP perseguimos, a sociedade assente nos valores de Abril, com base nestas lógicas de aprofundamento de todas as matérias, uma sociedade do conhecimento e não da normalização da boçalidade e do espírito animalesco que parece ganhar campo por aí e que depois forma os resultados eleitorais.
E como é que na Nazaré, neste caso no Concelho da Nazaré, não só na Vila da Nazaré, mas também nas duas outras freguesias, como é que, digamos, se consegue ou poderá conseguir alterar um bocadinho esse rumo, uma vez que, digamos que eu diria que é um fenómeno nacional, não é? Sim. Eu diria global quase. Como é que se consegue, naquilo que é a realidade para a qual o João se candidata, como é que se consegue alterar essa realidade? Eu relembro-me que faço parte de um partido político como nenhum outro resistiu a 48 anos de fascismo em Portugal e que o combateu e que o derrubou, essencialmente. Foram militantes do Partido Comunista e outros progressistas e democratas que, através do sacrifício das suas vidas, da sua capacidade de resistência e de luta, derrubaram o fascismo, devolvendo a democracia a Portugal e um país com um outro futuro completamente diferente face àquele que tínhamos antes de abril de 74. E é essa carga que nós transportamos e, como costumamos dizer, não há sucesso que nos faça descansar, nem derrota que nos faça desanimar. Eu relembro outra questão. Independentemente do quadro que eu aqui estou a traçar, a força política que mais cresceu na Nazaré no último ato eleitoral foi a CDU. A CDU dobrou os seus votos face às eleições anteriores, ganhou pela primeira vez na história uma freguesia que foi Valado dos Frades, voltámos a ter um vereador passados 40 anos e alargámos em toda a linha a nossa votação. Isto deveu-se à nossa capacidade de trabalho de um grupo coeso que anda aqui há mais de 20 anos a trabalhar e não fenómenos emergentes que se prepararam para eleições há 6 meses a esta parte. Portanto, as pessoas também nos conhecem. E, portanto, esta constância de intervenção e por sentirmos que estamos do lado certo das coisas, que andamos aqui a insistir numa sociedade com valores que reconheça o trabalho e a dedicação de alguns dos seus atores a certas causas, à defesa da comunidade, à defesa daquilo que é necessário fazer para atingir o bem-estar das populações, achamos que isto, ou seja, estar do lado da racionalidade vale a pena. Independentemente destas conjunturas que são também elas modas que irão passar. E estas modas que hoje parecem uma onda que varre todo o país, vai passar porque as contradições insanáveis que estas pessoas, estes atores políticos, que hoje têm esta base de apoio que no essencial reside no grande capital, vai passar. Porque não vão conseguir dar a resposta às necessidades objetivas que as pessoas têm no plano da habitação, no plano da valorização dos seus salários, no plano da mobilidade e transportes, do Serviço Nacional de Saúde. Não vão dar, porque não têm dado até aqui. Aquilo que se vai acentuar é a concentração de capital em diversos atores, olha, por exemplo, fazendo uma relação direta das coisas. A quem é que interessa a degradação do Serviço Nacional de Saúde e que milhares de pessoas em Portugal não tenham médico de família? Não é? Temos, por exemplo, a vice-presidente do PSD, a Leonor Beleza, é um dos principais rostos da Fundação Champalimau, que é um dos principais atores na medicina privada, na resposta ao negócio da saúde, ao negócio da doença, como nós costumamos dizer. Portanto, isto está tudo ligado e para nós são questões que não nos oferecem qualquer tipo de dúvidas. A vida das pessoas vai se degradar, os problemas vão se acentuar em todas estas dimensões de que falei, nomeadamente nos direitos constitucionais, direito à habitação, direito à escola pública, de qualidade, direito à saúde, todas estas matérias que são essenciais para nós vivermos, vão se degradar. Porque o grande capital, o único objetivo que tem não é o bem-estar das pessoas, é a concentração de capital, é a maximização de capital, o máximo que puderem no menor período de tempo possível. Esta é a lógica do capitalismo à escala internacional. E o nosso país está a sofrer por isso. E depois tem os atores políticos nas diversas dimensões de poder que estão a trabalhar exatamente para criar as condições necessárias para a acumulação de capital. As crises cíclicas que temos estado a viver não são obra do acaso, são condições necessárias para a acumulação de capital de determinados grupos económicos, de determinadas famílias, que têm pautado a vida do país há séculos. Como é que, no caso do Concelho da Nazaré, que tipo de intervenção é que a Câmara deve ter, que eventualmente não tenha tido, ao nível, por exemplo, da habitação?
A Câmara da Nazaré, nos últimos 12 anos, e esta é a vigência dos executivos do PS, liderados por Walter Chicharro e agora por Manuel Sequeira, nem um tijolo a mais fizeram nesse sentido. Não construíram um fogo sequer para uma carência habitacional da dimensão que o Concelho da Nazaré está a atravessar. Nós temos 42% do parque habitacional da Nazaré é segunda habitação. Para se perceber, quase metade das casas da Nazaré estão fechadas grande parte do ano. E tendo isto em conta, os executivos do PS não planearam, durante estes 12 anos, resposta no plano de habitação. A gente sabe que as respostas no plano de habitação, como já disse, é um direito constitucional, deve ser garantido pelo Governo Central. Mas se o Governo Central não é expedito a fazer aquilo que lhe compete, cabe aos municípios intervir junto do Governo Central exigindo que faça aquilo que tem que fazer. E depois, no próprio território, a resposta da habitação resolve-se com diversos tipos de tipologias, não é? Passa a redundância. Desde a reabilitação de casas de volutas, que podem ser públicas ou não, a sistemas de incentivos fiscais, se for propriedade privada, desde que haja garantias de rendas de longo prazo e a custos controlados. A construção de habitação em modelo cooperativo a custos controlados, em que a sociedade se organiza nesse sentido, procurar respostas para a habitação, em que o próprio município pode facilitar a cedência de terrenos públicos para que esses projetos possam avançar. E a outra resposta, que é a construção nova de habitação inteiramente pública. Há aqui várias linhas de trabalho. O Concelho da Nazaré e os executivos do PS nos últimos 12 anos não meteram nada disto a funcionar. Tivemos uma oportunidade histórica que foi o PRR. O PRR foi utilizado na Nazaré pelo município para 3 projetos essencialmente. O tal ascensor para a Pederneira, o funicular, os bairros comerciais digitais, que só promovem uma das artérias da sede do Concelho, e nem sequer é um projeto que engloba e que promove o comércio em todo o Concelho, e o Centro de Saúde de Famalicão. Foram 3 projetos. A habitação, que é uma questão gritante no Concelho, nem sequer tiveram uma visão estratégica para concorrer a fundos do PRR para resolver esta matéria. Nós temos a taxa de esforço das famílias para adquirir ou arrendar casa na Nazaré é das mais altas do país. Ombreamos com Lisboa e com o Porto e com muitos municípios do Algarve. Temos, no metro quadrado da habitação, dos mais caros do país. E temos depois 2 variáveis que são gritantes, que se percebe o desastre completo daquilo que foi a política económica destes executivos. Temos os rendimentos do trabalho mais baixos de toda a região oeste, por contraponto à concentração de riqueza que é mais alta de toda a região oeste. Isto associado ao valor das faturas pagas do saneamento e da água, que é mais cara do distrito. Portanto, temos aqui um quadro extremamente complexo para dar resposta às famílias que vivem na Nazaré. O que é que tem acontecido nos últimos anos? Perda de população. Porque é que aguentam o Concelho nestas condições? Estamos a assistir a famílias que, para além de saírem da sede do Concelho, saem do próprio Concelho e algumas não voltam mais. Não há condições objetivas para viver num Concelho que, como eles classificavam, os dirigentes do PS que têm governado a Câmara, é um Concelho de elite. A gente pergunta, é um Concelho de elite para quem? Se são para meia dúzia de operadores ou se é para a população em geral. Para quem é que a gente governa? É para a maioria da população ou para meia dúzia de famílias? Lembrar que 60% da riqueza criada na Nazaré, do ponto de vista da atividade económica, reside na dependência de 4 empresas. E, portanto, se a gente continua a governar para satisfazer aquilo que são as necessidades de 4 empresas ou de meia dúzia de grandes operadores, deixamos toda a população a descoberto e é aquilo que tem acontecido. E que outros tipos de empresas é que eventualmente poderia a Nazaré atrair para além dessas 4? A Nazaré tem que diversificar aquilo que é a sua atividade económica
porque tem residido acima de tudo na atividade turística, onde se tem depositado milhões de investimento do erário público. E depois, quem é que usufrui efetivamente deste investimento, que é do bolso de todos nós? Mais uma vez digo, são meia dúzia de operadores. A distribuição da riqueza não é feita de forma equitativa, apesar de sermos todos nós a suportar este investimento público na promoção do turismo. O turismo é fundamental para Nazaré, mas é o setor que mais tem crescido na Nazaré e no ponto de vista nacional, mas também é onde mais cresce a precariedade laboral, o que obriga a que a redistribuição da riqueza não seja feita da forma como deve fazer, havendo a acumulação de capital, essencialmente em grandes operadores. A diversificação da atividade económica num concelho como a Nazaré, temos que ver essencialmente o que é o seu potencial, designadamente desde logo no setor primário. Uma estrutura económica e social que assenta a sua pirâmide naquilo que devia ser o pico e não a base. Ou seja, o setor dos serviços, atualmente a Nazaré, é a sua base, quando devia ser o pico. A base tem que ser sempre o setor primário e depois no meio o setor secundário, a transformação, a indústria, que vai por sua vez alimentar o setor de cima. A gente tem isto exatamente ao contrário, o que obriga a que para alimentarmos o setor dos serviços, e designadamente os serviços na área do turismo, tenhamos que importar tudo e mais alguma coisa se não tivermos uma produção e uma transformação daquilo que é a produção criada funcionar em condições para abastecer aquilo que são as necessidades do nosso território. Aliás, a exemplo daquilo que é o território nacional, falando só do setor que eu mais conheço e que tenho estudado ao longo da vida, no ano 2024 nós temos 1.200 milhões de euros de saldo negativo da balança comercial de produtos da pesca. Com a costa que nós temos, com o conhecimento acumulado que nós temos e com o desperdício que a gente está a assistir, ou seja, para satisfazer as nossas necessidades, a balança tem um desequilíbrio desta ordem. E se colocarmos isto no plano local, as coisas são mais ou menos, em termos de proporcionalidade, idênticas. Portanto, temos um Porto da Nazaré com um potencial enorme, colocado exatamente a meio do país, com a barra uma das barras, se não a barra mais segura do país, em que o percurso entre a barra e o cais da Questagem à Lota, ou os cais onde atracam as embarcações, é uma coisa extremamente curta, enquanto outros portos do país às vezes levam tempo sem fim até chegar aos lugares de atracação ou de desembarque de pescado. Portanto, temos um potencial enorme no setor primário, digo, no setor da pesca, mas também associado ao setor da pesca e no grande chapéu do setor marítimo temos as atividades das marítimo-turísticas, da náutica de recreio, que por sua vez precisa de apoio na construção naval, na reparação naval, na venda de componentes, de tudo aquilo que é necessário para abastecer um setor marítimo com estas condições. Temos depois a produção de conhecimento à volta daquilo que é o mar e de todas as suas áreas. Temos um canhão submarino à espera de ser estudado convenientemente e que da produção de conhecimento daí advinda nós possamos conhecer também melhor o nosso território e o mar que temos à nossa frente. E aquilo que nós propomos, por exemplo, é a instalação de um centro de investigação no Porto da Nazaré dedicado ao conhecimento e à produção de conhecimento sobre o canhão da Nazaré, assim como propomos a criação de um centro de estudos sociais com ligação ao Instituto Politécnico de Leiria, que possa ajudar a conhecer melhor todos estes fenómenos das comunidades marítimas ao longo do Distrito de Leiria, porque não existe nada neste sentido. Ainda falando de diversificação económica, olhamos para as nossas freguesias com um enorme potencial, desde logo na indústria, mas também na agricultura. Falando com os operadores, perceber melhor ainda o potencial que têm, quais são os produtos que devemos promover, como é que eles podem ser lançados internacionalmente, como é que em feiras nacionais e internacionais nós vamos captar investimento para este território
afirmando uma questão que nos parece lógica e simples. A Nazaré está no meio do território, até do ponto de vista de custos fixos de deslocação de mercadorias e de matérias-primas, enfim, fica a meia distância para qualquer extremidade do país. E isso deve ser um potencial que deve ser também promovido externamente no sentido de captação de investimento. Depois temos redes ferroviárias e rodoviárias a passar no nosso concelho. Temos a A8, temos a ferrovia, a linha do Oeste, tão a precisar tanto da sua integral eletrificação e modernização para dar, não só no transporte de passageiros, mas também de mercadorias, dar resposta àquilo que o concelho e que o distrito precisa. Portanto, temos um concelho com uma enorme potencialidade. Aquilo que nós temos visto é que está muito aquém daquilo que a população precisa, e temos que alavancar outras lógicas de promoção do próprio concelho, porque o potencial está lá e o principal potencial são as pessoas, o conhecimento acumulado, e elas estão lá. João, de facto, conforme já tínhamos dito, tínhamos aqui pano para mangas para conversar. É um gosto naturalmente ouvi-lo, mas apenas mais uma questão. O que é que, comparativamente a 2021, 12 de outubro de 2025, o que é um bom resultado para a CDU na Nazaré? O bom resultado para a CDU na Nazaré tem que ser compaginável com o bom resultado para a população da Nazaré. E o melhor que pode acontecer à população da Nazaré é a CDU sair vitoriosa do próximo ato eleitoral e assegurar os destinos do concelho para os próximos 4 anos. E não estamos a pedir nada que não nos seja devido. É apenas colocar nos pratos da balança aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pela CDU nos últimos 4 anos, se só nos quisermos circunscrever aos últimos 4 anos, e aquilo que fizeram os outros. Ou seja, que fizeram os outros, designadamente aqueles que se propõem a ser alternativa ao PS que está a governar. O PSD, disfarçado de movimento Nazaré merece, porque devem ter alguma coisa a esconder, designadamente os 42 milhões de euros que deixaram lá de dívida durante 20 anos de governação, querem se distanciar dessas memórias das pessoas, tentando também comprar as memórias das pessoas com vastos investimentos que têm, desde já na campanha que estão a desenvolver, que só do ponto de vista de outdoors que têm na estrada, aquilo é uma fortuna incomensurável que estão já a gastar. Ninguém pode esperar uma gestão criteriosa e apertada, porque tem que ser apertada, tendo em conta os níveis de endividamento do município atualmente, que são superiores a 33,2 milhões de euros. Portanto, tem que haver aqui uma gestão quase ao cêntimo para tentarmos equilibrar as contas públicas, para podermos renegociar a dívida existente junto do FAM, para podermos aliviar do ponto de vista da carga fiscal que as pessoas andam a suportar todos os dias. Isto foi um problema causado essencialmente pelo PSD, mas que o PS veio dizer que ia resolver e não resolveu nada. Durante 12 anos temos a dívida que temos, com o ciclo económico em alta que atravessamos, e que as receitas do município foram históricas sob diversos pontos de vista, e não conseguiram esbater esta questão porque tiveram uma política de esbanjamento total em iniciativas que para nós são muito pouco estruturantes, por exemplo, uma promoção exacerbada do território através da prática desportiva, com jogos de praia, de futebol de praia e handball de praia, com iniciativas de surf que num dia levavam 50 mil euros do erário público, e quando, por exemplo, na freguesia de Famalicão temos Raposos, Macarca, Mata da Torre, que nem saneamento básico têm. Portanto, é pesar nos pratos da balança o que é que se quer. Tínhamos, a determinada altura, sob o olhar embevecido do anterior Presidente da Câmara, Walter Chicharro, do próprio anterior Primeiro-Ministro António Costa, a onda gigante da Nazaré a arrebentar em Times Square nos grandes ecrãs, mas depois, em contraponto com essa visão, tínhamos esta realidade no concelho, em que não garantíamos habitação para as pessoas, em que não havia saneamento básico, em que gastávamos fortunas nos jogos de praia, adquiríamos estádios de praia colossais para serem utilizados em 2 meses por ano, quando o pavilhão de Famalicão há 30 anos está em construção, sem dar a resposta no sentido do acesso à prática desportiva de todas as gerações naquela freguesia. O que é que queremos nós? E então a CDU,
colocando ao longo de todos estes 4 anos tudo isto aos olhos das pessoas, quando toda a gente mandava a toalha ao chão e ficavam inebriados com as luzes da Nazaré ser conhecida no outro lado do mundo. Mas a realidade da vida das pessoas diariamente era negra. De que é que nos valia essas parangonas nos jornais e haver telejornais com a abertura da onda da Nazaré ser surfada por isto ou por aquilo e que se bateu mais o recorde? Se a vida das pessoas é o que é. Portanto, a CDU sempre contrapôs esta retórica de sucesso com a realidade da vida concreta das pessoas que não era resolvida. E fomos nós praticamente sozinhos que o fizemos. Para além disso, nas reuniões de Câmara, durante estes 4 anos, foram dezenas as propostas que a CDU apresentou. Dezenas de propostas que vieram beneficiar a vida de muita gente. Olhe, por exemplo, falávamos da cultura há pouco. A primeira vez que se criou uma bolsa de apoio à criação artística e literária foi por proposta da CDU. A primeira vez que as reuniões de Câmara passaram a ser transmitidas para que se percebesse melhor a dimensão da democracia ou da falta dela no Conselho da Nazaré foi por proposta da CDU, entre muitas outras. O que é que o PSD apresentou para se assumir como alternativa ao PS? Nenhuma durante 4 anos. Ninguém pode achar que é alternativa ao PS, que foi derrotado essencialmente por nós, politicamente derrotado, quando só acorda há 3 meses das eleições. E hoje tem ideias para tudo, soluções para tudo, mas os problemas das pessoas durante 4 anos, essas ideias nunca apareceram, essas propostas nunca apareceram e esses especialistas de todas as áreas e mais algumas andaram escondidos porque ninguém os via. Quem é que teve sempre presente? A CDU, e por isso é que devemos ser o próximo governo municipal. E agora diga-o também para os seus potenciais eleitores, em mais 1 minuto, diretamente para eles. Bom, como tenho estado aqui a dizer, a solução para os problemas essenciais da nossa população, as respostas no plano da habitação, no plano da educação, da saúde, no plano na mobilidade e nos transportes, na recuperação da dignidade da Nazaré enquanto território de futuro e de desenvolvimento integral de quem nele vive, quem nele trabalha, mas também daqueles que nos visitam, com um respeito enorme pelo nosso meio ambiente, pelo nosso património natural edificado. Se alguém está em condições de assegurar tudo isto ao Conselho da Nazaré e a todos os nossos municípios, é a CDU, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver e que é reconhecido por todos.